Amém? Que presença gostosa, não é, do Senhor? Como é maravilhoso poder estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, não é? Amém? Eu queria te convidar aí mesmo sentado, para que a gente pudesse agradecer ao Senhor pelo privilégio que a gente tem de compartilhar, aprender e se aprofundar na palavra dele. A gente tem de forma livre a oportunidade de se reunir quase que diariamente. Se a gente pudesse diariamente se reunir, a gente não seria impedido a isso. E esse privilégio que nós temos, muitas das vezes não é valorizado ou reconhecido. Então que nessa noite o seu coração, a sua expectativa esteja alta para receber aquilo que o Senhor tem para a gente. Amém? Amém? Curva a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor e louvar o nome dele. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, porque esse momento, esse tempo, ó Deus, é extremamente importante e relevante para nós, os seus filhos. Muito obrigado, Deus, porque o seu sacrifício nos permite, ó Deus, viver uma vida livre, uma vida em que nós não somos mais escravos do pecado e que nós nos tornamos filhos, ó Deus. Que nessa noite o Senhor venha se manifestar e se revelar mesmo às nossas vidas, aos nossos corações, de uma maneira marcante, transformadora, e toma o controle, a direção mesmo desse momento. É que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Dando sequência então para a nossa série, O Cordeiro Venceu. Eu fiquei responsável de compartilhar com os irmãos a parte da condenação e crucificação de Jesus. Quando o pastor François falou que eu ficaria responsável por falar a respeito da condenação e crucificação, eu falei, cara, o que eu falo, sendo que no livro de Marcos, o capítulo 11, 12, 13, 14 e 15, quase um terço do livro de Marcos, retrata e ilustra os últimos dias, as últimas horas de Jesus em Jerusalém antes de ser morto. E eu falei, uau, falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar na nossa vida? O que o Senhor quer ministrar para a sua igreja em relação a um acontecimento já tão conhecido, tão aprofundado nessa época que se aproxima a Páscoa? Eu acredito que todos vocês já tenham visto ou assistido um filme que fala sobre a crucificação, a condenação de Jesus, alguma peça de teatro, alguma cantata, enfim. Eu falei, Senhor, traga mesmo algo que seja especial para nós, que a gente possa realmente entender e ser ministrado em relação a todo esse acontecimento. E quando a gente costuma estudar os últimos passos de Jesus, eu não sei você, mas eu tenho uma interpretação dramatúrgica daquilo. Então já consigo ver um filme passando, a gente consegue ver o cenário, o lugar onde acontecia, os personagens envolvidos, os protagonistas, né? A gente consegue classificar os vilões logo de cara, não é? A gente recrimina e indica aquelas pessoas que abandonaram Jesus, que negaram Jesus no momento em que Jesus mais precisou deles. A gente relata o mártir angustiante de Jesus em todo o processo da cruz. E como um bom protagonista e como uma boa história,
tem a redenção, o final feliz, né? Onde a gente quer ir logo para o último dia, para o terceiro dia, onde Jesus ressurge e cumpre o plano da salvação. Se eu pudesse, eu ia para o terceiro dia, que é o que nos move e nos permite hoje viver uma vida livre, sem condenação, mas eu tenho que ficar aqui na crucificação. Então eu falei: Senhor, fala conosco, fala com a sua igreja. E daí o Senhor colocou algumas narrativas de médicos retratando a dor e o sacrifício que Jesus teve naquele tempo, naquele momento de açoitamento, de crucificação, onde a gente não faz ideia da dor, da vergonha que Jesus passou. Eu também me deparei com o julgamento de Jesus sob a luz do direito. Teve um pessoal da OAB do Espírito Santo que fez como se fosse uma defesa, uma peça em relação ao julgamento de Jesus. E é curioso, é muito engraçado, porque um homem inocente foi acusado, foi morto, e em momento algum foi levado em consideração o direito que ele tinha naquele momento no Império Romano. Mas ainda assim Jesus queria conduzir a algo que eu acredito que é o que Ele tem para nós essa noite. Que o seu coração possa estar aberto para receber isso. E o Senhor trouxe duas passagens, e eu queria convidar a igreja a abrir a primeira dela, que está em Lucas 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Lucas 22, 39, a gente vai nesse primeiro momento até o 41, todos encontraram aí? Amém? Lucas 22, 39 ao 41 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Tanto no fim do plano do ministério de Jesus, quanto no começo, existe um lugar em que Jesus ia, que trazia alinhamento para ele, que trazia sentido para a missão e a função dele. E esse lugar no fim do ministério de Jesus foi o Getsêmani, o Monte das Oliveiras, também conhecido como lugar secreto, um lugar de intimidade. Jesus, ele sai do meio da multidão, ele deixa os discípulos, acompanham eles os três mais próximos, mas Jesus, ele entende que ele precisava ir para um lugar secreto, para alinhar com o Senhor, com o próprio Deus, se realmente ele estava tomando a decisão e as escolhas corretas. Tanto aqui quanto no início do ministério de Jesus, quando ele vai ao deserto em secreto para buscar o Pai, e antes de cumprir o plano aqui no Getsêmani, enquanto ele sentia uma angústia gigantesca, ele se retira e busca no Pai aquilo que ele precisava. Lugar secreto, intimidade.
Jesus, ele tinha um plano muito difícil. Ele tinha um plano, ele era responsável por dar andamento num dos planos mais desafiadores que qualquer pessoa poderia ter. E esse plano envolvia toda uma humanidade. E ele tinha conhecimento e certeza da responsabilidade que ele carregava. Então ele entendia que para que ele não tomasse qualquer decisão errada, ele precisava se dirigir ao Pai em secreto e poder alinhar com ele se realmente era aquilo que ele precisava fazer. Lugar secreto, intimidade. A intimidade me faz ouvir a voz do meu Pai, do Senhor, que me dá coragem, que reforça a minha identidade nele para permanecer de pé. Jesus estava a poucas horas de ser condenado e passar por uma humilhação, uma exposição que ele não merecia. E talvez, tanto em mim quanto você, talvez tenha faltado muita coragem da nossa parte, para poder viver os desafios que o Senhor nos apresenta. E se talvez essa coragem tenha sido um problema na sua vida, me permita dizer que talvez esteja faltando um pouco de intimidade no seu relacionamento com Ele. Se você não tem tido a coragem, a força suficiente para lidar com toda e qualquer situação que aparece sobre os seus dias, você precisa alinhar com o Senhor, você precisa ter o tempo de intimidade, de secreto com Ele, para que você possa conduzir e passar por aquilo da forma como o Senhor espera que você faça. A palavra de Deus, e ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, em vários momentos, o próprio Jesus, ele se retira do meio da multidão, ele sai do meio de toda aquela muvuca para orar ao Pai. Eu fico imaginando todas as vezes que a Bíblia relata isso, Jesus saindo da multidão e indo orar ao Pai. Eu imagino a cabeça dele como ficava confusa. As pessoas, aquela multidão seguindo ele, as pessoas maravilhadas, falavam e adoravam e exaltavam o Mestre. E aqui também, no momento de intimidade, onde Jesus ele se retira para o secreto, a gente consegue entender e identificar a natureza humana de Jesus. Talvez era um tempo que ele falava assim: pera aí, deixa eu ir lá orar, porque o meu ego está começando a querer subir aqui, e talvez eu estou achando que sou eu o responsável por tudo isso. Talvez eu estou pensando em que, poxa, será que não seria legal eu tomar algumas decisões aqui que o povo está precisando? Jesus ele entendia que não era a respeito daquilo que ele pensava, mas do que o Pai pensava em relação ao plano que ele tinha em mãos. E essa atitude de Jesus de se retirar, de sair do meio da multidão, é como se Jesus estivesse dizendo: ei, vocês precisam olhar para o que eu faço, para entender que isso não é em vão, isso é um princípio. Quando tudo se levantar contra você, se esconda em Deus. Talvez, e eu conheço muitas pessoas, quando pecam, fogem do Senhor, se afastam do Senhor, sendo que elas deveriam fazer o contrário. Elas deveriam buscar a ajuda e se aproximar do Senhor, correr para Ele, se esconder nele. Muitas das vezes nós precisamos sair do meio da multidão que tenta colocar na nossa mente de que sim, você é o capaz, você consegue dar conta, você é forte o bastante. Mas se você não tiver
alinhado com aquilo que o Senhor pensa sobre você, a força do seu braço uma hora cansa. Em um momento você se sente cansado, desgastado e já não consegue mais conduzir. E dando sequência aqui na leitura, Jesus, ao se ajoelhar, ele começa a orar e ele profere essa frase, essas palavras, que diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. É no secreto, é na intimidade que a gente mostra quem realmente nós somos. É no momento do secreto que a gente pode rasgar mesmo todas as nossas vestes, se despir no Senhor e falar: Senhor, está aqui todas as minhas fraquezas, todas as minhas limitações, todos os meus medos, tudo aquilo que me impede de viver pela força do meu braço. E aqui nesse momento a gente percebe ainda essa natureza de Jesus. Ele começa a apresentar questões humanas, mentalmente, fisicamente. Ele começa até eu acredito que ele consegue já naquele momento já ver toda a ação espiritual acontecendo. Ele já consegue ver como é que se desenrolaria ali aquelas próximas horas. Mesmo sendo 100% Deus, ele veio a essa terra como 100% homem. Isso é uma interpretação que a gente pode ter pessoal e particularmente a respeito dessa passagem. Alguns consideram que Jesus agiu humanamente, reconhecendo um limite, falando assim: Senhor, será que dá para ser de outro jeito? Senhor, será que a gente consegue conduzir isso de outra forma? Porque eu estou angustiado aqui. Não que Jesus estivesse arregando ou deixando de cumprir, mas talvez, será que ele queria propor alguma outra condição? Mas eu creio, e o Senhor me mostrou ou falou para mim que essa dor da cruz, que essa angústia que ele tinha, não era causada pela dor física que a cruz proporcionaria para ele, mas sim a angústia e a dor da separação que ali aconteceria entre o Pai e o Filho. Pela primeira vez, Jesus e o Pai seriam desconectados. E o cálice apresentado aqui, falado por Jesus, ele não tem a ver com o que então ele enfrentaria, mas sim com a separação que ele enfrentaria. E aquele cálice que Jesus bebeu, estava o meu e o seu pecado, estavam as minhas dores e as suas dores, estavam as minhas e as suas iniquidades, e estava a minha e a sua condenação. E o maravilhoso da redenção é que Jesus recebe o meu pecado e o seu, para que aqueles que mereciam receber sua sentença recebam a sua herança. Aquele que estava marcado para receber uma sentença de acusação, ele, no ato de Jesus, na redenção de Jesus, ele tem a oportunidade e o privilégio de receber a herança que Jesus estava colocando e apresentando a eles. E a palavra de Deus diz que Jesus vai ao inferno e morre numa condição de pecador,
e ele recebe toda a calúnia, toda injúria, todo jugo, mas no terceiro dia ele vence tudo aquilo que tentou nos derrotar. E a palavra de Deus continua dizendo que se Jesus venceu, eu e você, nós podemos vencer, nós iremos vencer. Mas se eu e você estiverem a mim e a minha palavra estiver em vós, se isso for uma verdade na nossa vida, se eu e você estiver em Deus e as palavras do Senhor estiver em nós, nada, absolutamente nada é capaz de nos paralisar. Como que está o seu tempo de jardim, o seu tempo de secreto, o seu tempo de intimidade com o Senhor? Talvez o peso que você tem carregado, a angústia que você traz, a ansiedade que você tem nos seus dias, ela precisa ser apresentada ao Senhor. Ela precisa ser colocada nos pés daquele que é o único capaz de trazer esperança, de trazer sentido para os nossos dias. Como que você tem priorizado e alinhado com o Senhor para estar preparado para receber todas as lutas e as dificuldades que você vai ter ao longo da sua jornada? Será que você tem tido essa sensibilidade de recorrer ao Senhor nos momentos de dificuldade, nos momentos mais críticos do seu dia? O Senhor nos ensina nessa primeira parte, nesse primeiro verso aqui, que nós precisamos ter um alinhamento diário com Ele, que eu e você, a gente precisa ter uma vida além da igreja, do culto, a gente precisa ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele. Quanto mais eu me aprofundo no meu relacionamento com o Senhor, mais eu sei o que Ele pensa ao meu respeito, e automaticamente eu sei o que Ele pensa ou espera de mim. Tem muita gente querendo viver uma vida, querendo comparar querendo comparar colheitas, sem ter a mesma semeadura que o irmão que está do seu lado. Talvez você quer ter uma vida espiritual tão relevante, mas você não quer ter um compromisso de se aprofundar, de conhecer e de mergulhar mais no Senhor. E se a gente for um pouquinho mais adiante, e a palavra de Deus já no livro de Marcos 15, 43, Marcos 15, 43, é a sequência dessa história, mas narrado por um outro discípulo. Marcos 15, 43. Marcos 15, 43. Perdão, Marcos 15, 34, estou achando estranho. Marcos 15, 34. Marcos 15, 34 diz assim, por volta das 3 horas da tarde, depois de Jesus ter sido condenado, ter sido preso, ter sido açoitado, ter sido humilhado na cruz, não bastasse ter a morte de cruz, que já era
bem vergonhoso. As pessoas que sofriam a morte de cruz eram pessoas que acabavam tendo um comportamento totalmente inapropriado, eram pessoas de má fé, má conduta, geralmente líderes políticos ou pessoas que se voltavam contra o império e o governo daquela época. Jesus ainda foi exposto, ele ficou nu, além das dores que ele carregava no momento da crucificação. Ele foi caluniado, ele foi exposto de uma forma totalmente injusta, indigna. E uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês, durante esse momento em que Jesus ele é condenado e até o momento de morte da cruz, ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. E durante essas 6 horas agoniantes em que Jesus esteve na cruz, ele falou apenas 7 vezes em 6 horas. Ele totalizou 41 palavras, e se a gente fosse traduzir para o português, seriam em torno de 51 palavras. E ele levou aproximadamente 1 minuto para que ele fizesse essas 7 afirmações. Isso significa que em 5 horas e 59 minutos, Jesus permaneceu na cruz totalmente em silêncio. Eu não tenho dúvidas que Jesus ele teria todo e qualquer tipo de argumento para se justificar, para se defender contra as acusações mentirosas, contra as calúnias. Mas ele não fez assim. Ele entendia, ele estava alinhado com aquilo que o próprio Pai esperava dele. Ele não se permitiu, mesmo ainda tendo parte da sua natureza humana, ele não se permitiu, não se deu o prazer de tentar revidar um insulto sequer ali. E diariamente eu e você, nós temos dificuldades para lidar com questões e situações que talvez falam ao nosso respeito de forma injusta, indigna, ou situações que trazem ofensas para nós. E a gente sai da nossa condição de cristão e age de forma leviana, sanguínea. Em alguns casos a gente até mesmo perde o controle. E o Jesus, o próprio Deus, nos ensina que quando a gente tem uma identidade firmada, quando a gente sabe quem realmente nós somos, a gente não precisa se preocupar com aquilo que as pessoas pensam, ou se preocupar com a nossa defesa. A gente deve apenas ficar em silêncio, fortalecer a nossa fé e deixar que Deus tome o controle da nossa reputação. Você não precisa provar para ninguém. Você precisa estar simplesmente alinhado com a expectativa que Deus tem para a sua vida. Você precisa ter convicção e certeza mesmo de quem você é nele e o que Ele espera de você. Se você não tem isso, se você não tem tempo para buscar mais no Senhor, para se aprofundar mais no relacionamento dele, você é considerado uma pessoa totalmente vulnerável para cair em qualquer cilada, em qualquer estratégia que esse mundo pode apresentar para você. Intimidade e relacionamento com Deus nos traz mais clareza sobre quem nós somos,
sobre o que Ele pensa ao nosso respeito, e nos traz força, nos traz sentido para continuar a nossa jornada, para viver os planos e os sonhos dEle para nós aqui nessa terra. Traz mais clareza para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele pensa ao nosso respeito. E essa passagem, uma das poucas falas de Jesus na cruz, Ele diz, Lucas 15:34, e por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A referência que Jesus faz o tempo inteiro a Deus, em todo o ministério de Jesus, em toda a jornada de Jesus, é o chamando de Pai. Mas quando Ele está nesse momento aqui, nesse momento final, Ele o chama de Deus. O que é maravilhoso é que aqui a separação já havia acontecido, porque o Filho de Deus se tornou pecado, para que os pecadores se tornassem filho de Deus. Ele já não era mais filho, Ele se tornou pecado, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos tornarmos filhos. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que Jesus era unigênito, era o único Filho de Deus, mas depois da ressurreição, depois do plano, Ele se torna primogênito, o primeiro de muitos filhos de Deus. O plano havia sido cumprido, o Filho havia se separado do Pai, para que outros filhos, para que eu e você pudéssemos conhecer e reestabelecer o nosso relacionamento com o Pai. O que eu quero te lembrar, e eu quero que você saia daqui entendendo, é que Jesus enfrentou momentos difíceis para ter você de volta, para que quando esses momentos difíceis vierem também, eles não sejam um ponto final na sua história. Não importa se o momento ele é desafiador, existe um Deus que já venceu todos os desafios, que sacrificou a sua vida para que eu e você pudéssemos viver. É engraçado, e eu estava conversando com a Mar esses tempos, essa semana, se eu não me engano, semana retrasada. A gente costuma falar tanto dessa questão que Jesus entregou, que Deus entregou o seu Filho, né, para morrer em nosso lugar, mas a gente esquece que o Filho Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus. E é uma das decisões mais lindas que o próprio Pai dá a sua vida pelos seus filhos, para nós, filhos dele. Porque no nosso pensamento a gente falava assim, cara, não tem lógica um pai entregar o filho, eu jamais faria isso, eu daria a minha vida pelo meu filho. Mas a gente conversando, a gente falou, mas espera aí, se o próprio Jesus é o próprio Deus, isso a gente está queimando a cabeça na teologia já tem um mês, né? Um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um único Deus.
Então o filho é o próprio pai. Então o pai entrega a sua vida pelos seus filhos. Daí a gente traz para a nossa concepção moral e pessoal, é o que a gente faria hoje. Quem é pai, quem é mãe, faria qualquer coisa, daria a sua vida pelos seus filhos. E foi isso que ele fez por mim e por você. Eu poderia retratar, ilustrar, trazer inúmeros exemplos da dor, do sacrifício de Jesus, da vergonha que ele passou, do trauma que ele teve, psicológico, emocional, moral. Mas Jesus, através desse gesto tão lindo, tão redentor, Ele nos faz um convite para que o sacrifício da cruz, o plano dele, possa fazer sentido na nossa vida, para que a gente possa entender mais a respeito daquele que deu a vida por mim e por você, para que a gente possa procurar entender qual o sentido desse gesto tão nobre. Por que que ele se preocupou comigo e com você? Talvez você nem se considere importante o bastante aos olhos de Deus, mas saiba de uma coisa: em todo momento, toda vez que Jesus se dirigia em secreto ao Pai, Ele estava pensando em mim e em você. Ele estava preocupado para que tudo aquilo que foi definido, estabelecido por Deus, fosse cumprido. E para que eu e você hoje pudéssemos viver, pudéssemos ter a oportunidade, o privilégio de ter livre acesso ao Pai novamente. E a gente pudesse reconhecer a nossa identidade de filho e filha amada. Eu não sei qual é a sua condição, o que você pensa a respeito desse Deus, qual a sua crença. Qual o estado que você se imagina em relação a Deus? Mas Deus, Ele quer te lembrar que Ele fez tudo isso pensando em mim e em você. E se pudesse, Ele fazia de novo, de novo, de novo. E Ele insiste em nos lembrar disso, do quanto eu e você somos importantes para Ele, o quanto a sua vida importa, o quanto você é especial para Ele, e o quanto Ele anseia e deseja que você mergulhe, se aprofunde e o conheça ainda mais. Jesus, Ele não quer estabelecer com cada um de vocês um relacionamento superficial. Eu não sei o que você pensa em relação aos seus planos aqui nessa terra, nesse mundo. Se você baseia a sua vida em ser feliz, em conseguir ter uma boa moradia, em poder viver bem, viajar, fazer inúmeras coisas, mas o que Deus espera, sonha e planeja para você vai muito além disso. Ele quer te ver muito feliz, Ele quer ver sua família estruturada, Ele quer que os seus sonhos sejam restaurados, mas Ele quer que você viva os sonhos dEle, que você esteja sensível para ouvir e entender o que Ele pensa ao seu respeito.
Um homem inocente foi morto. Um sangue inocente foi derramado. Era para ser eu, era para ser você ali. Mas o amor dele nos alcançou. E hoje a gente pode desfrutar e viver essa verdade que nós somos livres e que o Senhor nos ama. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Eu não sei se você já teve a oportunidade e o privilégio de se apresentar de forma franca, genuína e completa diante do Senhor. Não sei se você já teve a oportunidade de se despir na presença dEle. Eu estou falando de forma emocional, de forma espiritual. Eu não sei se você já teve a oportunidade de partilhar com Ele os seus medos, os seus traumas, as suas feridas, aquilo que te aprisiona, talvez os seus vícios, a sua insegurança. Jesus, Ele espera que a gente venha viver um evangelho genuíno, verdadeiro, sem filtros, que a gente possa reconhecer as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, o quanto a gente precisa ser moldado, alinhado nele diariamente. E eu creio que o Senhor quer estabelecer com a gente um tempo novo, um tempo diferente. Um tempo de entendimento e compreensão a respeito daquilo que Ele pensa ao nosso respeito, aquilo que Ele sonha para mim e para você. Um tempo de destravar um tempo de restaurar, tudo aquilo que um dia foi quebrado, tirado de nós. A cruz por si só, ela não tem sentido algum. Se não houvesse um homem inocente que permitiu que o seu sangue fosse derramado, que o seu corpo fosse consumado, para que isso fizesse sentido e trouxesse sentido para as nossas vidas. Talvez você está precisando de uma direção, de um sentido para a sua vida. Talvez você ainda não entendeu ou não encontrou o propósito desse sacrifício na cruz por você. O Senhor, Ele quer falar e apresentar tudo isso diretamente para a sua vida.
Basta você se colocar à disposição dele, apresentar tudo isso a ele. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer muita clareza e convicção para a sua vida. Que nesse momento você possa se desprender de quem está do seu lado, daquilo que você vai fazer daqui a pouco, de como vai ser sua semana, mas que nesse momento você possa se encontrar no lugar secreto e se dirigir ao Pai, para que você possa entender e compreender sobre a sua situação, sobre o estado que você se encontra aqui. Eu queria te convidar a proferir palavras ao Senhor, a apresentar tudo aquilo que você ainda não apresentou, tudo aquilo que você tem escondido de pessoas e do próprio Deus, que você possa colocar diante dele nesse momento. O Senhor quer ir muito além daquilo que você imagina. O Senhor quer te levar muito além daquilo que você pensa em relação à sua vida, à sua família. O Senhor quer trazer sentido para você. Então comece a falar, a entrar na presença dele, a agradecer o Senhor por esse sacrifício, por esse gesto nobre, único, que nos traz vida hoje. Braços é o meu lugar, estou
verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aleluia, assim diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós entendemos o seu sacrifício, Deus. Nós entendemos aquilo que o Senhor fez por nós. Que em nome de Jesus, o Senhor cria um senso de consciência, de entendimento à sua igreja. Que o Senhor traga maturidade para o seu povo. Que nós possamos ser levantados, conduzidos por esse amor que nos encanta, que nos constrange diariamente. Espírito Santo de Deus, receba a nossa oração, receba as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos vícios, os nossos medos, as nossas ansiedades, e que em nome de Jesus o seu sangue possa nos lavar diariamente, e que o seu corpo, ó Deus, possa nos remir a uma vida digna, uma vida justa, a uma vida reta, uma vida de santidade. Em nome de Jesus, Deus, estabeleça com a sua igreja, com o seu povo, ó Deus, um novo tempo, um novo momento, uma nova história. Nós sabemos que sozinho nós não conseguiremos nada, ó Deus. Traga consciência, convicção a nós. Traga entendimento para a sua igreja. E nos ajude, ó Deus, a entender e a compreender os seus sonhos nas nossas vidas. É o que nós oramos e apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória. Aleluia, Deus. Você precisa sair daqui entendendo que Jesus preferiu ir para o inferno por você do que ir para o céu sem você. A atitude de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele precisa transformar a minha vida e a sua. Ele não precisa ser limitado a uma obra teatral, a um culto pascal, a uma cantata. Ele precisa transformar a nossa vida. Ele precisa ser um divisor na nossa vida. Ele precisa trazer sentido para mim e para você.
Aleluia, Deus. Aleluia. Eu creio que quando Jesus Ele derrama conhecimento sobre a sua igreja, sobre o seu povo, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em relação à nossa vida, à nossa conduta. E eu creio que em nome de Jesus, assim como eu, você possa sair daqui carregando a sua parte da cruz, entendendo o que Ele fez por mim e por você, e da possibilidade e do privilégio que a gente tem de poder contar com alguém que está a todo momento à nossa disposição, de que está a todo momento de braços abertos nos esperando, para que a gente venha lançar sobre Ele as nossas lutas, os nossos problemas, porque eles não vão cessar, eles não vão parar. E quanto mais a gente entende a respeito disso, maior serão as nossas lutas, maior serão as dificuldades que a gente vai ter na nossa jornada. Mas a gente tem um Deus que venceu tudo isso. A gente tem a oportunidade de servir aquele que desceu ao inferno, que apagou o nosso nome do livro da morte, e que nos dá a oportunidade, o privilégio de escrever o nosso nome no livro da vida. Que esse mesmo Deus possa conduzir a sua vida, a sua semana, e que o Espírito Consolador do Pai proporcione uma semana diferente para você, que você possa estar pronto e preparado para talvez a semana mais difícil da sua vida, mas que pode ser ainda a semana mais leve e mais vitoriosa que você pode ter. Que você possa sair daqui entendendo que a palavra de Deus, ela não é difícil, ela é acessível, ela é libertadora, ela é transformadora, e que ela possa ser viva na sua vida. Amém? Eu queria orar por você, pedir a Deus para que conduza uma semana diferente. Estenda sua mão no ato de receber. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esse tempo, te agradecer por aquilo que o Senhor ainda faz no nosso meio, no nosso povo, na sua igreja, nos seus filhos. E nós queremos declarar, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir a uma semana diferente, uma semana de intimidade, de experiência, de relacionamento, de santidade, uma semana em que a gente possa conhecer e saber mais o que o Senhor pensa ao nosso respeito, e principalmente que a gente possa mergulhar no rio de águas vivas, mergulhar naquele mesmo que é o único capaz de trazer cura, libertação, transformação, sentido para as nossas vidas. E que em nome de Jesus nós possamos viver isso, nós possamos estar prontos e preparados para viver tudo isso com o Senhor. É no nome doce e mais santo de Jesus que nós agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua semana. Vá em paz. E você tem um convite especial, reforçando. No próximo sábado e domingo nós temos uma programação especial aqui na igreja. Sábado às 8 horas e domingo às 7 horas. Você é o nosso convidado para o nosso especial de Páscoa. Vá em paz, que Deus os abençoe.